Poucos nomes na história moderna provocam reações tão extremas. Para metade do mundo, Henry Kissinger é o gênio, o mestre do xadrez geopolítico que abriu a China, negociou o fim da Guerra do Vietnã e evitou uma guerra nuclear. O cara é um Nobel da Paz. Para outra metade, ele é um criminoso de guerra. Um homem que deu luz verde para genocídios, que orquestrou golpes de Estado e cujas ordens diretas mataram centenas de milhares de civis, de camponeses no Camboja até democratas no Chile. Então, quem era o verdadeiro Kissinger? O gênio ou o monstro? A resposta talvez seja sim, ele era os dois. E entender como ele operava é ter acesso a uma espécie de manual sombrio e brutalmente eficaz sobre poder, manipulação e a arte de controlar a realidade. Hoje, nós vamos abrir o playbook de Henry Kissinger para extrair as lições que líderes executivos talvez possam usar. Algumas você vai querer copiar, outras talvez sirvam de alerta. Essa é a história de Henry Kissinger e essas são as estratégias que construíram o seu poder. Para entender o método Kissinger, você precisa entender o trauma que o criou. Primeiro, ele não nasceu Henry. Esse não era o seu nome de nascença. Ele nasceu Heinz, em Fürth, na Alemanha, em 1923. Ele era um garoto judeu vendo a ordem do seu mundo desmoronar. Ele viu seu pai, um professor respeitado, ser humilhado e ser demitido. Ele apanhou de gangues da juventude hitlerista na rua. Ele viu que boas intenções, moralidade e lei talvez não valessem nada contra a força bruta. A sua família conseguiu escapar para os Estados Unidos, mas a lição que ficou gravada na alma dele é essa. A nossa humanidade é frágil. A civilização, a civilidade é como uma casca de ovo. É só uma casca fraca sobre a barbárie. O caos está sempre à espreita. E para o Kissinger, a maior ameaça do mundo não era a injustiça, era justamente o caos. Ele chegou a uma conclusão que guiou toda a sua vida, de que é preferível a ordem do que a justiça, mesmo que essa ordem seja brutal. Porque sem ordem não existe justiça, só existe barbárie. Esse medo do caos se tornou o seu sistema operacional e dele nasceram 3 táticas de comunicação e poder que ele usou para dominar o mundo. Primeira tática, o Estado sombra. Kissinger ele desprezava a burocracia. Para ele, o Departamento de Estado americano, com seus comitês e processos, era só um obstáculo. Lento demais, idealista demais. Então, ele criou uma espécie de governo paralelo, um sistema de canais secretos de comunicação, o tal dos Black Channels. Enquanto os diplomatas oficiais estavam lá discutindo as vírgulas em comunicados que não valiam nada, o Kissinger estava lá no telefone, numa linha direta com o embaixador soviético, ou mandando mensagens secretas para a China através do ditador do Paquistão. Só ele e o presidente Nixon sabiam, ninguém mais. O maior exemplo disso, inclusive, foi a abertura para a China. Em 1971, era a jogada mais audaciosa da Guerra Fria. Mas como chegar em Pequim sem que o mundo, e principalmente os soviéticos, soubessem? Foi uma operação de espionagem que realmente parece cena de filme. O Kissinger ele estava numa viagem oficial pela Ásia. No Paquistão, durante um jantar, ele fingiu uma dor de barriga, é isso mesmo. Um comboio de carros saiu da festa levando um sósia dele para a casa de campo para ele se recuperar. E a imprensa inteira caiu. Enquanto isso, no meio da madrugada, o verdadeiro Kissinger, de chapéu e óculos escuros, embarcava num avião paquistanês clandestino rumo a Pequim. O segredo era tão grande que ele esqueceu, inclusive, de levar uma camisa extra e teve que pegar uma emprestada de um assessor. Contam-se que essa história é real mesmo. E a ironia é que a etiqueta da camisa estava escrito Made in Taiwan. Ele controlava a informação porque quem controla a informação controla a realidade. A segunda tática dele, a ambiguidade construtiva. Como você faz 2 inimigos mortais assinarem um mesmo acordo?
Simples. Você escreve o texto de um jeito que cada um pode entender o que bem quiser. No acordo com a China, o problema era Taiwan. A China dizia, Taiwan é nossa. Os Estados Unidos diziam, Taiwan é nosso aliado. Impasse. E aí o Kissinger resolveu isso com uma única palavra, acknowledge. No comunicado de Xangai, em 1972, o Kissinger navegou por essa questão de Taiwan, fazendo com que os Estados Unidos reconhecessem a posição chinesa de que existe apenas uma China. Só que em inglês, acknowledge, além de reconhecer, pode significar apenas tomar nota, admitir a existência de. Então fica meio dúbio mesmo. Um está perguntando, você reconhece? E o outro está respondendo, sim, estou ciente da sua posição. Tá, mas estar ciente é diferente de reconhecer como legítimo. Mas as palavras escolhidas para o acordo não deixavam isso muito explícito. Os Estados Unidos não reconheciam a posição da China. Eles tomavam nota, acknowledge, da posição da China. Para os chineses, isso significava que os Estados Unidos estavam concordando. Para os americanos, significava apenas, ok, ouvimos o que você disse. Esse truque semântico permitiu que os Estados Unidos mantivessem relações com Taiwan enquanto abriam relações com Pequim, basicamente empurrando o problema para as gerações futuras. O Kissinger ele não queria resolver o conflito, ele queria fechar o negócio. E a clareza aqui, no caso, era inimiga do acordo. E, gente, de verdade, pode parecer bizarro, mas eu já vi isso acontecer em negócios entre empresas. Eu já vi isso na prática, vi isso em mesa de reunião. Para mim estava nítido que o cliente estava entendendo uma coisa e o fornecedor estava entendendo outra. Só que era uma questão contornável, não era um ponto crítico ali do contrato. Então, era melhor aproveitar o momento que ambos estavam propensos e fechar o acordo, consolidar o contrato, e depois a gente acertar esse ponto, do que colocar um empecilho naquele momento que iria adiar o acordo, fazendo correr o risco de esfriar a negociação. Enfim, a terceira tática, talvez a mais sombria, é o que se chama de a teoria do louco. As fitas do Nixon revelam um Kissinger que era um mestre manipulador do presidente. Ele frequentemente depreciava o Nixon pelas costas, chamava ele de mente de almôndega, de bêbado, entre outras coisas, enquanto cobria ele de elogios pessoalmente. Presidente, você manobrou o Brezhnev, que era um líder soviético, de uma forma genial. E nas suas articulações internacionais, ele se utilizava desse recurso depreciativo, usando então o que a gente chama de teoria do louco. Para os adversários estrangeiros, particularmente os norte-vietnamitas e os soviéticos, o Kissinger pintava um Nixon de uma pessoa com uma personalidade muito volátil, irracional, obcecado por armas nucleares. E então ele se apresentava como o ser racional da situação, que estava tentando conter o louco. E para isso ele pressionava para que os adversários fizessem concessões para evitar uma ação explosiva dos Estados Unidos. Nas entrelinhas, o que ele estava querendo dizer para os soviéticos ou para os norte-vietnamitas era, olha, eu sou o cara razoável aqui, mas meu chefe, o cara lá de Washington, mano, o cara é um maluco. Ele é obcecado por armas nucleares. Então é melhor você fazer um acordo comigo aqui e ceder isso que eu estou pedindo antes que eu perca o controle sobre ele. Então ele vendia o Nixon como um psicopata imprevisível e se posicionava como o único capaz de conter o cara. Era pura manipulação, era chantagem psicológica, mas funcionava. E o momento, inclusive, em que tudo isso se juntou foi na Guerra do Yom Kippur. Os Estados Unidos falharam em prever o ataque egípcio-sírio em 6 de outubro de 73. O Kissinger, inicialmente, procurou deixar a guerra se desenrolar na expectativa de exaurir ambos os recursos ali de ambos os lados, esperando que isso criasse uma condição mais favorável para um acordo. Só que aí os soviéticos começaram a reabastecer o Egito e a Síria e Israel ficou à beira de um colapso. Então, os Estados Unidos realizam a Operação Nickel Grass para abastecer Israel com armas e suprimentos militares no objetivo de restaurar o equilíbrio. Até que o Brezhnev
começa uma intervenção soviética no Egito. Ele ameaça, né, essa intervenção. E isso carregava o risco de levar o planeta para uma terceira guerra mundial. Tudo isso acontecendo, e cadê o bendito do Nixon nesse momento, né? Acontece que tudo isso coincidiu com o episódio que ficou conhecido como Massacre de Sábado à Noite. É um dos momentos mais dramáticos e decisivos do escândalo de Watergate. Então conta-se que o Nixon estava totalmente incapacitado, consumido pelo escândalo, e inclusive muitas fontes dizem que ele estava supostamente embriagado nessa noite. Então quem assume? O Kissinger. Quando a União Soviética ameaça intervir, é o Kissinger quem decide, no meio da noite, elevar o alerta militar americano para DEFCON 3, né, DEFCON 3. Né? É um sinal de prontidão nuclear. Ele fez isso sem consultar o presidente. Ele blefou, apostando que os soviéticos ficariam com mais medo do louco de Washington do que ele tinha deles. E funcionou, e os soviéticos recuaram. Então, por uma noite, o Henry Kissinger, aquele refugiado da Alemanha, menino refugiado da Alemanha, foi o presidente funcional dos Estados Unidos e realmente talvez tenha salvado o mundo de uma terceira guerra mundial. Mas essa arquitetura de poder foi construída sobre fundações muito, muito sombrias. O medo do caos levou o Kissinger a justificar muitas atrocidades em nome dessa tal ordem. Vamos ao Camboja. Para pressionar o Vietnã do Norte, o Kissinger e o Nixon decidiram bombardear secretamente o país vizinho, Camboja, que era neutro na história. A ordem que o Kissinger passou para os militares, isso está gravado numa ligação, é uma das frases mais assustadoras da história moderna. Ele disse, e eu abro aspas, ele, o Nixon, quer uma campanha de bombardeio massiva no Camboja. Ele não quer ouvir nada, é uma ordem, é para ser feita. Qualquer coisa que voe em qualquer coisa que se mova. Qualquer coisa que se mova. Isso não é uma ordem de guerra, né? É uma licença para o massacre. Qualquer coisa que se mova. As estimativas, inclusive, variam. Algumas apontam até para a morte de mais de 100 mil civis. E o bombardeio desestabilizou tanto o país que abriu caminho para a ascensão de um dos regimes mais genocidas da história, que foi o Khmer Rouge. Bom, outro caso, vamos a Bangladesh, em 1971. O exército do Paquistão iniciou um genocídio contra a população bengali. O cônsul americano em Dhaka enviou um telegrama desesperado para Washington, o famoso telegrama de sangue, acusando o próprio governo dos Estados Unidos de falência moral por ficar em silêncio diante daquela situação absurda. Qual foi a reação do Kissinger? Fúria. Ele zombou dos diplomatas que, pelas palavras dele, né, que sangram pelos bengalis moribundos. Agora, por que esse silêncio dos Estados Unidos? Porque lembra da história? O ditador do Paquistão era o canal secreto dele para a China. Aquela viagem para Pequim era estrategicamente mais importante do que centenas de milhares de vidas. Outro caso, vamos ao Chile, 1970. O Chile elegeu o presidente socialista Salvador Allende. Em uma reunião em 15 de setembro de 1970 com a CIA, Nixon e o Kissinger ordenaram à CIA que impedisse a posse do Allende. E a instrução do Kissinger foi curta e grossa: faça a economia sangrar. O Kissinger então supervisionou a Faixa 2, a Track 2, uma operação secreta para incitar um golpe militar no Chile. Isso incluiu o sequestro do general René Schneider e culminou no golpe de 73 pelo general Pinochet. Quando o general Pinochet tomou poder, todos sabem, iniciou um regime de tortura e assassinato, e o Kissinger teria dito para o Nixon: nós não fizemos isso, mas nós criamos as condições da melhor forma possível. Camboja, Bangladesh, Chile, Timor-Leste, a lista é longa. Para o Kissinger, parece que esses países não eram nações com pessoas, eram peças num tabuleiro. Eram peões que podiam ser sacrificados, se fosse o caso, para salvar as peças mais importantes. Todos esses casos talvez demonstrem um ponto cego moral do Kissinger. Sugere que para ele o sofrimento humano era irrelevante desde que se aplicasse a grande estratégia, como era chamado. Henry Kissinger foi um gigante, um intelecto capaz de remodelar o mundo, mas ele também era a prova viva de que uma grande inteligência sem empatia
pode ser bastante destrutiva. Se você gostou desse conteúdo, curta e siga o canal. Fante, os planos por trás das notícias. Valeu? Fui!